Alô, amigos! Canal Tricolaço, por aqui, estamos no ar e vamos falar das coisas do São Paulo Futebol Clube, rodada do Brasileirão, 17ª, estamos aqui depois de São Paulo 3, Fluminense 1. Levei uma bronca agora há pouco no Threads, porque eu escrevi na postagem que tinha sido o mais irregular jogo das 3 vitórias que o São Paulo teve. E o rapaz disse assim: o adversário chutou só uma vez no gol e o São Paulo foi irregular. Tá certo, então. Tipo, ironizando o que eu disse, né? Não entendeu muito bem. Eu não disse que. E eu não condiciono essa irregularidade à atuação do adversário. Realmente, e acho que inclusive já metendo pitaco aqui rapidamente, mesmo sem ser convidado, o Fluminense precisa conversar, porque é impressionante. O time que chegou na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, e não foi só no jogo de hoje, não consegue atacar. Até trabalha no campo de ataque, mas não consegue assustar o adversário, chutar no gol, deixar o adversário incomodado. É um troço impressionante. Mas isso é um problema do Fluminense, não é do São Paulo. O que acontece então? O São Paulo chegou a 3 vitórias seguidas, o que é muito bom, o que fazia tempo que não acontecia, e o que normalmente serve de ponto de partida para uma consolidação de um trabalho. É importante dizer, são 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, não são 3 vitórias seguidas alternando torneios. E isso tem um pouco de diferença porque o São Paulo precisa se recuperar no Brasileiro, né? O São Paulo estava na parte de baixo da tabela e terminou a partida de hoje em 8º lugar. Digo terminou a partida porque tem que esperar terminar a rodada para ver se vai consolidar essa posição. Se conseguir, depois de 4 jogos, de 5 jogos, melhor dizendo, já é um ponto muito positivo do trabalho do Hernan Crespo até aqui. Agora, é importante dizer o seguinte: das 3 vitórias, atenção, das 3 vitórias, hoje nós tivemos a atuação mais irregular do São Paulo. Irregular significa que ela não foi linear. Ninguém está dizendo que ela foi ruim ou foi muito ruim. Ela não foi linear. O São Paulo oscilou dentro da partida. E o São Paulo oscilou para o lado ruim em alguns momentos. O São Paulo começou mal o jogo, se a gente comparar com outras partidas. Jogando em casa, o São Paulo demorou para ser propositivo. O Fluminense montou uma patrulha, um bloco, foi para dentro do campo de ataque e ficou trabalhando na defesa do São Paulo e não deixava o São Paulo sair. O São Paulo demorou a achar um caminho para sair e depois que achou, melhorou, mas isso foi praticamente 15 minutos. E depois que achou, inclusive, o gol sai logo, né? Sai aos 22 minutos, lá com uma jogada pela lateral direita, num cruzamento, olha só, do Luciano, perfeito na cabeça do Arboleda. Agora, o São Paulo jogou bem depois disso até 30, 32 do primeiro tempo e voltou a cair de produção. E ao cair de produção permitiu que o Fluminense entrasse de novo no seu campo. São Paulo começa o segundo tempo também assim, muito pressionado pelo Fluminense, mas aí se safa um pouco mais rápido, já com 8 a 10 minutos está melhor, e o São Paulo adota uma outra estratégia que é aproveitar um pouco mais o espaço dado pelo Fluminense que precisava atacar e fazer contra-ataque. Num desses contra-ataques, numa jogada perfeita, saiu o segundo gol do São Paulo, gol do Ferreira. Depois volta a cair o São Paulo, ali pelos 30 minutos de novo. Aí o Fluminense se aproveita, faz pressão, é natural, um time que está perdendo precisa ganhar, faz um gol o Fluminense. E aí num contra-ataque de novo, de time que está acautelado, mas que busca o contra-ataque, o Tapia faz o terceiro gol e o São Paulo termina com 3-1. Então, é irregular nesse sentido, de oscilar bastante. O que eu acho que aconteceu foi que o São Paulo teve duas questões aí. Uma, que o Fluminense, de um modo geral, não é um time ruim. A perda do John Arias foi muito pesada para o Fluminense.
Ele fazia muita diferença na organização da equipe em campo. Ele indo embora, o Fluminense perdeu um pedal importante e ainda não se achou. Mas é um time que é um pouco mais bem armado do que outros que o São Paulo enfrentou recentemente. Então, é natural que ele impusesse dificuldades até pela necessidade de ganhar. O Fluminense não podia perder a quarta partida seguida. Então foi para cima. E o que eu acho que atrapalhou o São Paulo na recepção desse tipo de jogo foram as mudanças de escalação que o Crespo fez. Uma por muita necessidade, que foi a saída do André Silva e a adoção do Ferreira. O André, quando começa a partida, na preparação para o jogo, teve um alerta de limite de esforço físico. O São Paulo trabalha assim. Então ele já não jogaria, porque senão poderia estourar. Então ficou no banco, não começou a partida, começa o Ferreira. E o Enzo Dias, essa não foi por obrigação, foi talvez uma opção do Crespo para ter o lateral esquerdo estava jogando, que já era o titular da posição, depois de 2 jogos bons até do Wesley, muito bom contra o Corinthians e bom contra o Juventude. Mas ele precisava ver o Enzo, não tinha visto ainda, a não ser no jogo contra o Flamengo e contra o Bragantino. Então ele teve a oportunidade de ver hoje. Só que eu acho que o São Paulo, especialmente na parte da frente, já tinha se adaptado a uma maneira de jogar atual, com 3 zagueiros e 2 caras trabalhando pelo meio. E foi difícil se achar com o Ferreirinha ali, porque o Ferreirinha é ponta. É muito difícil ele trabalhar infiltrado, até ele entender que ele ia ter que trabalhar entrando pelo meio, mais pelo meio do que pelo lado, não é que ele não podia entrar pelo lado, mas as jogadas se desenvolviam mais pelo meio, demorou. Então, quando o São Paulo partia para a saída de bola, para chegar até a intermediária, para complementar a jogada, muitas vezes perdia a bola por causa de hesitação dos jogadores na hora do último passe, porque não conseguia exatamente encontrar o Ferreira ali, ou quando encontrava ele mesmo se perdia na hora de fazer condução da bola por aquele setor que ele estava. E o próprio Enzo Dias, o São Paulo fez 2 jogos muito bons, com 3 zagueiros, com um jogador que vai muito para o ataque, que é o Wendel. E o Enzo é mais contido. Então, até se achar desse jeito, demorou um pouco para o São Paulo também. Acho que são 2 explicações importantes, além daquela da necessidade do Fluminense de vencer o jogo e naturalmente fazer pressão, para a gente entender essa oscilação. Mas essa oscilação aí não quer dizer tragédia, não quer dizer que foi muito ruim, é só um alerta que se faz porque foi um pouco diferente dos outros jogos. Só isso. Eu entendo que o Crespo tem uma oportunidade de ouro de fechar um trabalho de técnico, sabe, aquele trabalho que a marca do cara fica. O Crespo é um técnico em franco crescimento, que fez um trabalho muito bom no Defensa e Justiça da Argentina, foi campeão da Sul-Americana contra o Lanús do Zubeldia, técnico do São Paulo anterior a ele. Olha que coisa curiosa. O Zubeldia, que ganhou uma Sul-Americana contra o Fortaleza pela LDU em 2023, olha só que coisa. O Zubeldia e o Crespo. O Zubeldia, pelo Lanús, eliminou o São Paulo dentro do Morumbi, perdendo o jogo, é verdade, mas de 4-3, mas por causa da diferença de gols, ele acabou passando. Eliminou o São Paulo dentro do Morumbi em 2021 pelo Lanús. Não, 2020. Então vamos lá. O Zubeldia eliminou o São Paulo dentro do Morumbi pelo Lanús na Sul-Americana em 2020, perdendo por 4-3 por causa da diferença de gols. O São Paulo não passou. O São Paulo tinha que fazer 2 gols de diferença. Ele foi à final e enfrentou o Defensa e Justiça do Crespo e perdeu essa final. É um dado da história muito curioso. Aí o Crespo, depois desse título, veio para o São Paulo, ganhou o Campeonato Paulista, fez uma baita campanha. E em 2023, a LDU do Zubeldia eliminou o São Paulo dentro do Morumbi, foi para a final com o Fortaleza, o Zubeldia foi campeão e esse trabalho credenciou a vir dirigir o São Paulo em 2024. Dados da história bastante curiosos. Mas o Crespo hoje
é o técnico que tem uma oportunidade de ouro de fazer um trabalho de treinador, deixar uma marca imprimida, impressa. Quando o treinador é quem determina os rumos do que vai acontecer com uma equipe. Está muito perto disso acontecer. O São Paulo reage ao que ele propõe e bem. Ganhou 3 jogos. O único jogo ruim foi contra o Flamengo primeiro. Ali se viu que ele estava tomando pé da situação. Hoje foi um jogo irregular, o que serve também para corrigir coisas, mas a gente viu aqui, quando o time muda um pouco, ele também sente. E se ele conseguir acertar um trabalho de técnico, essa coisa do cara que deixa a sua marca impressa na equipe, ele vai se tornar um técnico ídolo. E eu acho que ele vai ter condição real de ganhar algum título pelo São Paulo logo, se continuar nesse crescimento aí. O trabalho tem sido realmente, tem que ser ressaltado, é muito positivo. Depois dessas experiências que eu citei, no próprio São Paulo, ele trabalhou em 2021 até meio do ano, então um pouco depois do meio do ano, e saiu. Ele ficou um tempo parado e aí foi parar no Oriente Médio. Treinou um time por lá, no Catar, se não me engano, né? E depois foi para a Arábia Saudita treinar no Al Ain. Foi campeão, agora em 2025, da Liga dos Campeões da Ásia. E levou o time à Copa do Mundo de Clubes, o Al Ain, que enfrentou, inclusive, o Fluminense. Deu trabalho, mas já não era ele o técnico, ele tinha saído e nessa janela ele acabou vindo para o São Paulo também. Bom, vamos lá. Atuações. Rafael, cara, assistiu o jogo porque o Fluminense chutou 2 bolas no gol. Uma foi gol, a outra o Rafael defendeu no final do jogo. E teve uma defesa que ele fez no primeiro tempo interceptando um cruzamento. Foi só. Segurança, nota 7. Ferrarese, muito boa partida, no auxílio ao lado direito do campo, com velocidade, intenso o tempo inteiro, nota 8 para ele. Arboleda, além de defender bem, fez gol, nota 8 para ele. Alan Franco, um pouco abaixo de outros jogos, sentindo um pouco de sobrecarga, não conseguiu acompanhar muito o ritmo dos demais, fica com uma nota 7. Cedric Soares, das partidas que ele tem feito, todas muito ruins ultimamente, a de hoje foi boa. Não foi espetacular, mas dentro desse ciclo de atuações ruins, hoje foi a melhorzinha. Então vai levar uma nota 7. O Alisson hoje jogou melhor, talvez conseguiu entender melhor qual é a sua função em campo. É praticamente um meia de condução de bola, ele não tem aquele passe longo, mas ele conduz bem a bola. Participou de muitas jogadas assim. Precisa melhorar um pouco a chegada ao ataque e não ter menos medo. Ele teve 2 oportunidades pelo lado esquerdo, perto do gol, ficou um pouco sem ângulo, é verdade, mas dava para bater no gol. Uma delas, inclusive, ele bateu, mas bateu sem confiança. O Fábio rebateu e quase tomou um gol no rebote. Nota 7,5 para o Alisson. Damian Bobadilla chegou a fazer um golaço que foi mal anulado pelo árbitro. Aliás, não falei de arbitragem, mas vou falar no finalzinho. E jogou bem de novo. Nota 8 para ele. Marcos Antônio, é o seguinte, esse cara sempre joga bem. Esse cara ganhou boas notas nos últimos jogos, mas a atuação de hoje dele é um negócio fora do normal. A atuação de hoje dele é acima da média dele. A atuação de hoje do Marcos Antônio é de almanaque, é de jogada eterno. Ele participou de todas as ações que resultaram em alguma coisa positiva para o São Paulo. Ele organizou o time e ele botou o time à frente e botou os jogadores da equipe na cara do gol em algumas vezes. A nota do Marcos Antônio hoje é 10. Não tem erro com o Marcos Antônio hoje. Ao contrário, só tem acerto. Só tem bola boa. Só tem jogada criada. Impressionante o nível de atuação do Marcos Antônio hoje. Impressionante. O Enzo também é muito sério, muito dedicado, tem menos velocidade que o Wendel, mas foi ao ataque, ajudou o Ferreira por ali, nota 7,5.
O Luciano acabou sentindo a falta do André Silva durante um tempo, por causa da dinâmica de jogo. Ele ficou mais sozinho hoje, mas participou demais do jogo também. Deu um cruzamento na cabeça do Arboleda. Bateu mal um pênalti, né? Bateu mal um pênalti, atrasou para o goleiro ali, mas o restante da atuação dele foi boa. Eu vou dar um 7,5 por causa do pênalti perdido. Tem que treinar melhor pênalti. Ferreira participou do jogo quanto pôde hoje, mais intenso, tentando jogada de área, tentando tabelar, buscando o meio da área também para achar alguém com condição de bater e fazer gol. E ele fez o seu próprio gol num lance que foi uma aula de contra-ataque do São Paulo. Ele termina, chega na frente de todo mundo, cabeceia, e foi o segundo gol do São Paulo que efetivamente valeu, porque o primeiro não havia valido. Então vou dar uma nota 7,5 para o Ferreira. Entraram no São Paulo o Rodriguinho, que de novo entrou bem, depois ainda fez uma jogada no final do jogo maravilhosa, matou no peito, deu um lençol, aí na queda da bola ele mata de novo, tira um zagueiro, chuta no gol e o Fábio defende. Se ele faz aquele gol, tem que ter uma placa no Morumbi. Nota 7,5. Entrou o Sabino na defesa no finalzinho, ajudou a tirar bolas ali, foi no final do jogo, deixar ele com uma nota 5,5 por causa disso, né? Mas não era nem o caso de ter exatamente uma avaliação. Entrou o Wendel, que meteu fogo ali pelo lado esquerdo no momento em que o São Paulo estava com dificuldade para atacar de novo. Nota 6,5 para ele, porque jogou pouco tempo, mas foi bem o Wendel. O André Silva também entrou. O André Silva já disse aqui, mesmo quando ele joga bem, ele tem problema no cabeceio, ele tem problema no domínio de bola em velocidade. Mas ele de frente para o gol assusta. Teve 2 jogadas onde ele participou de lances que poderiam ter resultado em gol. Um deles, inclusive, até resultou, mas foi anulado. Vou dar uma nota 7 para o André Silva. E entrou o Tapia, que fez o terceiro gol de São Paulo, bastante atrapalhado, canelou 1, 2 jogadas ali, mas no lance do gol ele acertou, correu em progressão, tá um pouco pesadão, mas ganhou de todo mundo ali, bateu com muita força no gol, fez o gol, merece o elogio. Por causa do gol, vai levar 7. Mas tropeçou na bola em algumas horas ali, foi um negócio um pouco assustador para mim. Mas tentou, né? Então deixa eu ver, entraram Sabino, Rodriguinho, André Silva, Tapia. Quem mais que entrou ali, rapaz? Acho que só, né? Eu não lembro de mais ninguém, não. Não lembro de mais. O Wendel. Então foram as 5 substituições da equipe hoje. Sobre a arbitragem, rapidinho, eu tinha que ter falado desse tema. Não acho que o árbitro... Esse árbitro é bom, inclusive. Tanto é que ele marcou o pênalti de primeira, não ficou com dúvida, foi lá, marcou, acabou. O Luciano bateu muito mal. Depois tem esse lance do gol do Bobadilha, que ele dá o gol, mas você percebe que ele fica meio em dúvida. E aí o VAR chama, ele vai dar uma olhada lá, e ele conclui que o Luciano toca com a mão, o braço na bola, intercepta a bola e a bola vai no gol por causa disso. Primeiro que não vai no gol por causa disso. Segundo, que a bola bate porque ele estava no caminho, ele vira o corpo para não tentar bater na bola. Eu acho que tem ali um movimento de negar o jogo. Isso tem que ser levado em consideração na hora de interpretar. E terceiro aspecto, se o VAR chama, o VAR observa a jogada toda. Quando a jogada começa do lado esquerdo com o Ferreira, e ele levanta a bola na área, o jogador do Fluminense que está lá nessa jogada é o John Kennedy, o braço está aberto e a bola bate no braço dele. Então, se é para fazer análise, e tem que ser a análise toda, você tem que parar a análise, observar o lance inteiro e dizer pênalti aqui pro São Paulo. Tá? Para mim foi. Então, se for certinho, tinha que dar o pênalti ali. Anula o gol e dá o pênalti. Ok? Mas eu nem anularia o gol. Para mim, o gol foi normal. E isso serve para dizer o seguinte: infelizmente, o VAR no Brasil não é para auxiliar o árbitro. É para atrapalhar a convicção do árbitro e obrigá-lo, em algumas vezes, a mudar de ideia. E a função do VAR não é fazer o árbitro mudar de ideia. É mostrar o que ele não viu. Ó, isso que você não viu, tá errado. O cara vai lá, revê e fala, putz, é mesmo. Agora, aquele lance ele viu, e na opinião dele não foi nada. É interpretação.
Não, na opinião dele, Luciano. Tanto é que você não vê no reprise da televisão, o Luciano tá bem fora da bola, inclusive. Aí no final teve impedimento, então foram 2 gols anulados para 3 feitos. O São Paulo precisou marcar 5 para valer 3. Fora isso, foi até bem, mas o problema é que quando acontece esse tipo de erro, aí o árbitro começa a se perder, né? Aí começa a dar cartão para todo mundo, aí começa a chamar atenção, quer dizer, o cara se desestabiliza um pouquinho também. Mas ele é bom árbitro, ele é bom árbitro. É isso, gente. Valeu pela atenção por aqui. Comentem, comentem, comentem. Deem like. Estou gostando. O rendimento do canal aumentou muito. Eu sei que tem gente contando para as pessoas aí que tá vendo e a gente fica feliz aqui. Valeu!